Paz do Senhor. Amém, irmãos? Boa noite aos irmãos. Deixa eu botar o celular aqui. Tem a hora ali, né? Tem que vigiar. Pregador que fala muito tem que ter hora, senão só o sangue. Quero agradecer ao nosso amigo pastor Leonardo. Deus abençoe sua vida. Meu amigo, futuro presbítero Edgar, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nosso irmão, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, um prazer conhecê-lo pessoalmente, a sua esposa. Parabéns pelos 19 anos de casado, que Deus continue abençoando vocês. Eu louvo a Deus por estar aqui a primeira vez e poder expor o Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço a indicação, porque eu fui indicado pelo Edgar, ao pastor Leonardo, e a gente sempre conversa, falando pelo WhatsApp, e eu fico muito feliz de saber que aqui tem um lugar onde a palavra de Deus tem sido pregada. A nossa cidade aqui de São Gonçalo, a gente precisa muito, irmãos, de igrejas sérias que preguem o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós estamos aí vivendo um período de extremo estado de perturbação na nossa cidade, em todos os níveis, né? Social, segurança pública e uma série de problemas municipais que nós temos enfrentado. Como eu disse ontem em Manilha, na congregação lá do pastor Adilson Faria, faço das palavras de ontem, faço as mesmas de hoje. O que resolve essa cidade não é política, o que resolve é o Espírito Santo. Só Deus resolve o problema dessa cidade de São Gonçalo. Abra sua Bíblia, quero pregar no tema, texto do tema. Lucas capítulo 18, verso de número 35. Quero poder pedir o meu amigo, o diácono Lucas, para trazer uma água para mim, por favor. Guitarrista, baterista e diácono, traz uma água aqui para mim, meu amigo. Evangelho de Lucas capítulo 18, verso de número 35. Nós vamos fazer a mesma leitura que o pastor Leonardo fez, vamos ler até o verso 43. Ao aproximar-se ele de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu um barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus o Nazareno estava passando. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus parou, mandou que ele fosse trazido até a sua presença. Quando ele chegou, Jesus, perguntando-lhe, disse: Que queres que te faça? Ele respondeu: Senhor, eu quero que veja, eu quero ver. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ele enxergava e seguia Jesus, e glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, dava louvores a Deus. Podeis assentar, em nome de Jesus. Nosso amigo Lucas, enquanto traz água aqui. Obrigado, meu amigo. De todos os evangelistas, o que eu mais gosto é o Evangelho de Lucas. Eu tenho uma grande discussão com os evangelistas dos evangelhos. João é o mais difícil. João trata Jesus como o Filho de Deus. Então, para João é muito complexo falar sobre Jesus, principalmente porque João não coloca nem genealogia. Porque como Jesus é o Filho de Deus, Jesus não tem começo nem fim. Jesus é o Logos. Por isso que ele fala que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Marcos é complexo. Marcos, ele trata Jesus como servo. Então ele vai tratar Jesus como servo, e sendo servo, Jesus não tem pai nem mãe. Jesus não tem genealogia. Ele aparece do nada já operando sobre a terra. Então Marcos não coloca genealogia sobre Jesus. Jesus em todo momento em Marcos, ele está sempre em ação. A palavra então em Marcos repete mais de 40 vezes. Jesus nunca está parado, ele está sempre andando de um lado para o outro. Marcos começa abruptamente e termina abruptamente. É um evangelho rápido para quem tem pressa. Mateus é um dos evangelhos mais bonitos que tem, porque trata Jesus como Messias, aquele profetizado por Moisés que viria e traria de volta e levaria o povo à salvação. Então, Mateus, ele trata Jesus como Deus conosco. Então, no seu evangelho, ele sempre vai dizer que Jesus está no meio. Ele vai dizer que ele é um Emanuel, Deus conosco. Lá em Mateus 18, 20, ele vai dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Ou seja, ele é conosco.
Em Mateus capítulo 28, nos últimos versos, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa montagem de Mateus, nós chamamos ela de midrash. Ou seja, o midrash é uma técnica de repetição para que o povo pudesse aprender. Ele vai utilizar isso em Salmos 46, verso 1, 9 e 11. O que Mateus está querendo dizer? Jesus é conosco no início, Jesus é conosco no meio e Jesus é conosco no fim. Jesus é conosco em janeiro, Jesus é conosco em julho e Jesus é conosco em dezembro. Jesus é com você no início, Jesus é com você no meio e Jesus é com você até no final da vida. Lucas é médico, Lucas é detalhista, ele escreve coisas que os outros não escrevem. Lucas é o autor do evangelho que dá mais beleza ao evangelho. Quando eu ensino aos amigos, aos novos da fé, eu sempre falo: quer conhecer Jesus? Começa com Lucas. Lucas vai explicar coisa que ninguém explica, vai dizer distância, vai dizer diferença. Ele estava com uma altíssima febre, a lepra era em todo o corpo. Então Lucas, ele traz detalhes que ninguém traz. Ele fala sobre João Batista, sobre a gravidez, sobre Zacarias, sobre Ana. Ele começa lá no início, lá nos primórdios. Ele trata a respeito do império. Por isso que eu gostei muito do tema que o pastor escolheu, falando do cego, em Lucas aqui capítulo 18. Jesus aqui, irmãos, está no seu 3º ano de ministério. A gente divide o ministério de Jesus em 3 partes: ano do anonimato, ano da publicidade e ano das trevas. O 3º ano é o ano das trevas, porque se vai culminar a perseguição e morte dele. Mas é o ano também que Jesus se torna muito popular em Jerusalém e em toda Israel. Jesus, nesse texto, ele está vindo do norte para o sul. Ele está saindo lá da região norte, lá de Cafarnaum, e descendo para Jerusalém. A Páscoa está próxima, falta poucos dias para a Páscoa. Jesus tinha que estar em Jerusalém pelo menos uma semana antes do início da Páscoa. Por que uma semana? Porque o cordeiro, para ser morto na Páscoa, ele teria que estar dentro de Jerusalém 7 dias. Jesus precisava cumprir a lei, porque ele é o que nós vamos chamar de dizer de Itzé. A palavra Itzé no hebraico significa homem cordeiro. Interessante que essa palavra só aparece uma vez na Bíblia. Em Êxodo capítulo 12, verso de número 3, Moisés vai dizer que um cordeiro deveria ser morto diante de toda a sua família. Eu gosto muito dessa ideia do Itzé, homem cordeiro. Em nenhum outro texto da Bíblia aparece esse termo homem cordeiro. Interessante que o cordeiro sempre vai resolver o problema. O cordeiro resolveu o problema de um casal, Adão e Eva. O cordeiro morreu para que Eva e Adão fossem cobertos pela sua pele de ovelha. Depois o cordeiro vai resolver o problema de uma família. Moisés vai dizer que um cordeiro deve ser morto para uma família. E se a família não der conta do cordeiro, deve chamar o vizinho para comer. Ou seja, o cordeiro resolve o problema da família. Depois ele vai dizer que o cordeiro vai resolver o problema da nação. Levítico 19, que o pastor disse aqui a respeito do Yom Kippur, o dia do perdão, que o sacerdote entrava uma vez no ano, espargia lá o sangue por cima do caporete, da tampa do propiciatório. Ou seja, o cordeiro resolve o problema da família, o cordeiro resolve o problema do casal, e agora o cordeiro resolve o problema da nação. Em João capítulo 1, capítulo 3, verso 30, João vai dizer: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, ele é o Itzé de Moisés, que Moisés tinha dito. Ele é o homem cordeiro. João está querendo dizer, se o cordeiro resolve o problema do casal, o cordeiro resolve o problema da família, o cordeiro resolve o problema da nação, mas o cordeiro resolve o problema do mundo. Em outras palavras, não importa a quantidade de pessoas, não importa quantas elas são, o cordeiro permanece o mesmo, é sempre Jesus Cristo. Ele resolve o problema de todas as coisas. Então, praticamente era quase 7 dias antes da Páscoa, se aproximava. Lucas vai dizer no verso de número 35, ao aproximar-se ele de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Mateus diz que ele estava saindo de Jericó. Marcos diz que ele estava saindo de Jericó. Lembra dessa palestra, Edgar? E Lucas vai dizer que ele está entrando em Jericó. Muitas pessoas não compreendem por que um diz saindo, o outro entrando. É porque existem 2 Jericós.
A primeira Jericó tinha sido derrubada por Josué. Lembra Jericó que cai das muralhas? Só que Herodes o Grande, ele vai reconstruir uma Jericó próximo da que caiu. Aí aqui já é o profeta falando. Quando você for a Israel, levanta sua mão em nome de Jesus. Quando você for a Israel e conhecer lá, você vai ver que existe uma Jericó próxima a Jericó que caiu. Mateus diz que ele estava saindo da Jericó velha. Mateus escreve para os judeus conheciam. Marcos escreve para os romanos conheciam. Lucas escreve para os gregos não conheciam a Jericó que caía. Então Lucas só enaltece a Jericó que existia, a cidade. Lucas então diz, aproximando-se dele de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Isso era de algo mais comum em Jerusalém, em todo Israel. Gente pobre pedindo esmola, pedindo alguma coisa para que comer. Com a inserção do Império Romano, Israel empobreceu muito. Se você fizer qualquer pesquisa histórica, qualquer povo que sofre ditadura de um povo alheio, de um povo estrangeiro, ele vai empobrecer, pastor Leonardo. Porque o povo que está colocando a sua força sobre ele vai cobrar taxas e impostos. E Roma era a mesma coisa. Poucas cidades do Império Romano não pagavam impostos. Exemplo, Tarso, da onde Paulo nasceu. Tarso não pagava impostos, por isso que era uma cidade altamente grandiosa e bela, como Atenas. Jerusalém não. Israel não. Israel tem que pagar imposto. Então isso empobrece a cidade. Automaticamente faz muita gente rica. Por causa do Império Romano, houve uma divisão, uma má distribuição de renda em Jerusalém, perplexa. Só para você ter ideia do que era o Império Romano em Jerusalém, em Israel. Quando Jesus no Monte da Bem-aventurança, isso aí ninguém sabe, isso aí é uma tese de mestrado de um autor alemão, Stegman vai dizer, que quando Jesus vira para a multidão, ele diz, bem-aventurados mansos, porque dos tais é o reino dos céus, ou melhor dizendo, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, melhor dizendo, eles herdarão a terra. Durante muitos anos eu achava que manso era uma pessoa tranquila. Aí eu fiquei pensando, mas Senhor, como é que manso vai herdar a terra? Porque eu não acho manso em lugar nenhum. Ninguém é manso, irmão. Todo mundo tem seu dia de estresse. Ninguém consegue ser manso. Meu pastor é Hélio, né? Pastor Hélio. Ninguém consegue ser manso, porque Helinho é para 20 anos de amizade. Hélio, pastor Hélio, com todo respeito. Então ninguém consegue ser manso. Então Stegman vai fazer uma ideia, só para você perceber a ideia de esmola, porque eu quero introduzir o texto. Quando Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quando o Império Romano assumiu a terra de Jerusalém, ou Israel, ele tomava a terra da mão das pessoas, dos proprietários originais da terra, e falava assim, de quem é essa terra? Não é minha. Há quanto tempo você está aqui? Nós estamos há 5, 6 gerações aqui, herdando essa terra. Eu quero essa terra para mim. Aí eles falavam, não, a gente não vai sair dessa terra. Eles botavam a espada, ou você sai, ou nós matamos a sua família. Então aquelas pessoas saíam. Só que os romanos não gostam de Jerusalém. Os romanos não gostam de Israel. Os romanos gostam de Roma. Então o que eles faziam com aquela terra? Eles vendiam a terra, pastor Hélio, para os fariseus, para os saduceus, para algumas famílias dos sacerdotes de Anás ou Caifás. E faziam jogo. Nós estamos vendendo essa terra. Porque agora essa terra é de Roma, não é de Israel. E ele vendia essa terra para eles e eles recebiam dinheiro. Aquelas pessoas que compravam a terra contratavam, olha como é que o pessoal era covarde, contratava aqueles que tinham sido expulsos de sua terra. Porque para você ficar na terra, a pessoa tem que saber aonde tinha água, qual era o tempo da colheita, como funcionava o período de descanso da terra, qual era o tipo de praga que dava ali. Essas pessoas que eram contratadas, elas trabalhavam na própria terra que tinham sido expulsas. Essas pessoas eram chamadas de mansos. Porque eles saíam da terra completamente caladas para não entregar sua família na mão dos romanos. Então Jesus, quando olhou para elas e disse o seguinte, Roma roubou a sua terra, mas o meu pai vai dar a terra para vocês novamente. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Isso é para você ver o nível de divisão econômica que tinha em Jerusalém e Israel. Esse homem, ele está sentado à beira do caminho pedindo esmola. Era uma cena tipicamente em todo Israel. Qualquer lugar em Israel havia gente pobre pedindo esmola. Mas olha na sua Bíblia aí. Dá uma olhada no seu texto. Verso de número 35. Vê se no texto Jesus ele dá esmola para ele. Lucas aí não diz o nome do cego, porque só quem fala o nome do cego é Marcos, que chama ele de Bartimeu. Mas vamos dizer que ele não tem nome. Vê se Jesus dá esmola.
Jesus poderia estender a mão, pastor Hélio, e ter dado esmola para o cego. Jesus poderia ter sanado um problema naquela hora. Não poderia ter feito? Ele mandou Pedro pescar um peixe e tirou uma estáter da boca do peixe. Ele poderia, Edgar, colocar a mão e puxar um denário e dar na mão do cego. Mas Jesus não deu esmola. Sabe por quê? Deus não dá esmola. Aleluia. Vou repetir. Deus não dá esmola. Porque a esmola, ela responde um problema por hora. Jesus, ele não gosta de resolver problema por hora. Ele gosta de mudar a vida inteira. O cego, ele pedia para resolver um problema por hora. Eu quero essa esmola para poder comer. Eu quero essa esmola para poder resolver esse problema. Jesus simplesmente passa pelo cego. E o cego, com as suas mãos estendidas, pastor Hélio, e com o seu grupo, com os seus 12 homens e a multidão, Jesus não deu uma esmola para aquele homem. Irmãos, às vezes é assim. Desculpe o que eu vou dizer agora, que é muito forte. Às vezes as nossas orações são petições por esmolas. E às vezes a nossa mão fica vazia. Avivamento não é viver de gotas. Avivamento é mergulhar no rio do Espírito Santo. Porque Deus não dá fragmentos, Deus dá a coisa inteira. Calai. Eu lendo um texto a respeito de João em Pátimos, e João vai dizer que a voz de Jesus é a voz de muitas águas. Eu durante muito tempo tinha dificuldade para poder compreender o que ele estava dizendo ali. Porque João é difícil. João é muito clássico. Aí eu pude perceber uma coisa. Se eu estiver do lado de fora, na cachoeira, conversando com a minha esposa, eu consigo conversar com ela perfeitamente do lado de fora da cachoeira. E a água está caindo. Você vai com a sua família, conversa perto da cachoeira, você consegue conversar, por mais que as águas sejam altas. Aí você recebe os respingos da cachoeira, mas você mantém um diálogo. Mas quando eu entro debaixo da cachoeira, caindo, eu não consigo ouvir a voz da minha esposa. Ou eu não consigo ouvir a voz de quem está de fora. Quando João estava dizendo o seguinte, a voz de muitas águas significa, não é estar fora, mas é estar dentro da voz de Deus. Esse homem, ele estava pedindo uma esmola do lado de fora. Ele queria fragmentos. Meu irmão, nós estamos vivendo um período de evangelho no nosso estado, e no nosso país, e no nosso município, de pessoas sentadas à beira do caminho, pedindo esmolas a Jesus Cristo. Pedindo Jesus para resolver problemas pequenos, de unha encravada a dor de dente. Isso é petição de esmola. Ou gente pedindo simplesmente, pastor Leonardo, uma simples porta de emprego. Não, eu vou fazer uma campanha de 7 dias, ou vou fazer 7 correntes, eu vou ficar acorrentado, depois eu me desacorrento, e eu vou lá e ele vai me dar a resolver aquele problema. Achando que Jesus é alguma espécie de mecânico, ou de coaching. Estão confundindo Jesus com alguma coisa. Esse homem ficou ver navios. A mão desse homem ficou vazia. E eu conheço cristãos que estão com a mão vazia, porque dobram os seus joelhos, mas eles não querem entrar dentro da voz de Cristo. Eles querem pregar fragmentos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Leonardo e por essa igreja aqui no Laranjal. Porque eu quero te dizer que esse congresso é um desafio. Porque quando eu pensava que avivamento aqui, eu entendi a proposta do pastor como algo de uma mudança de vida, não ter uma ideia espiritual mais aberta, mas não, o que o pastor colocou como proposta é de um avivamento particular, que entre você e acompanhe toda a sua casa. Meu irmão, eu quero te dizer para você não viver de esmola. O que é esmola? É viver só de domingo, 2h30 de culto? Ou viver somente de uma oração de 10 minutos em casa? Eu quero te dizer, a sua mão está vazia e vai continuar vazia. Eu te convido a você clamar a Deus para sair não com a mão vazia, mas sair com a vida cheia do Espírito Santo. E o texto diz, e quando ouviu um barulho da multidão que passava, perguntou, o que era aquilo? Isso aqui dá um nó na cabeça da gente que gosta de ler Bíblia. Nós que estamos aqui dentro, isso aqui dá um nó. Irmãos, o que mais tem na rua é barulho. Mas qual era a diferença do barulho de Jesus para os outros barulhos? Olha aí. Qual era a diferença? Tem diferença? Tem, claro que tem. Lucas capítulo, em Atos 2, Lucas escrevendo, Lucas vai escrever o seguinte, e de repente ouviu do céu um som de um vento veemente.
O termo para grego ali que ele traduz, ele chama de som. Interessante que Israel naquela época estava comemorando a festa de Pentecostes. Quando o Espírito cai sobre o cenáculo dos 120, o som ali dentro abafa o barulho da festa lá fora. E quem estava lá fora, pastor Leonardo, falaram assim: nós ouvimos em nossos próprios idiomas. E Lucas escreve em Atos e diz que o que houve ali foi um som. Aí aqui eu quero tirar essa ideia do barulho, porque o grego aqui vai falar que é um som, um som de turba que passava. Eu quero colocar exatamente isso aqui. Barulho é coisa do mundo, som é coisa de Deus. Deus não trabalha com confusão, Deus trabalha com harmonia. A multidão que andava atrás de Jesus fazia um tipo de som completamente diferente das outras que passavam. Porque eles estão na estrada, estão na beira do caminho, pastor Hélio. Já pensou se toda hora o cego falava: que barulho é esse? É de um jumento. Que barulho é esse? Um menino caiu. Que barulho é esse? A mulher derrubou o cântaro de água. Que barulho é esse? O rapaz que ficava do lado dele ficava assim: rapaz, isso é chato, toda hora você pergunta que barulho. É, porque eu sou cego, eu não enxergo, eu só estou ouvindo. Mas o som da multidão chamou a atenção. O som da multidão tinha algo de diferente. Porque a multidão que tem Jesus, o barulho é diferente. Não tem barulho de murmuração. Não há barulho de fofoca, não há barulho de crítica. Não há barulho de contenda, não há barulho de espada, não há barulho de guerra, não há barulho de grito, mas na multidão que anda com Jesus só tem um barulho: louvado e engrandecido seja o teu nome, louvado e engrandecido seja o teu nome, glória seja o teu nome, louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus Cristo, aleluia. Ou seja, onde Jesus está, até o barulho é diferente. Por isso que chamou a atenção, pastor Leonardo, por isso que o texto vai dizer que chamou a atenção. E perguntou o que era aquilo. Meu irmão, aonde Jesus está, o barulho tem que ser diferente. Se havia palavrão, não há mais. Se havia grito, só aleluia agora. Aonde há choro, há festa. Aonde há tristeza, há sorriso. Aonde há lamento, como dizia Marcos Witt, há baile. Porque Deus muda os nossos sons das nossas vidas. E eu quero aqui, como um profeta, dizer para você nessa noite: se o barulho da sua casa é funk, vai virar louvor. Se o barulho da sua casa é palavrão, vai virar aleluia. Se o barulho da sua família é lágrima, vai virar louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se o barulho da sua família é lamento, vai virar festa. Porque o barulho daqui que está aqui dentro vai chegar na sua casa e vai mudar completamente. Aleluia! Como dizia Israel, ouça o som de júbilo. Por isso que o som aqui, o barulho chamou a atenção. Segue comigo. Verso 37. Disse: Jesus, vírgula, o Nazareno, estava passando. Por isso que eu amo Lucas. Não gosto de João, eu amo Lucas. João é muito difícil. Nossa, misericórdia. Eu sofro com João. Eu falo para minha esposa, eu quero chegar no céu, eu falo: pô, João, escrever é melhorzinho, cara. Mas assim, para dar um mistério, mas não precisava ter um forte. O Nazareno. Por que Lucas, ele coloca o Nazareno? Na época em Jerusalém, o que mais tinha era Jesus, irmão. O nome Jesus era um nome muito comum. Existe um homem chamado, aí se você quiser aumentar a pesquisa, você pesquisa, Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, pode jogar no Google que vai contar a história dele. Apolônio de Tiana viveu num período de Jesus Cristo. Apolônio de Tiana tinha discípulos, dizia que fazia milagres e operava maravilhas. Existiam muitos nomes de Cristos naquela época. Tanto que Jesus, em Mateus 24, vai dizer assim: muitos Cristos aparecerão. Muita gente se dizia ser o Messias, aquele que viria. Só que Jesus, ele se torna o Messias, por ele ser o Filho de Deus e o Verbo encarnado, mas também por aspectos, por manifestações que Jesus ele faz na terra. O simples ato de expulsar um demônio demonstrava que ele era o Filho de Deus. Por que quando ele expulsa o demônio na sinagoga, em Marcos capítulo 1, na sinagoga de Jairo,
Todos dizem assim, e todos se espantaram. 1:28, Marcos. E a sua fama se espalhou em toda a Galileia. Porque a maneira de se expulsar demônios que os fariseus faziam é a mesma que a nossa. Nós expulsamos demônios igual os fariseus. Como é que os fariseus faziam? Qual é o seu nome? Falava o nome da entidade. Em nome de Deus, eu te repreendo. Porque ele precisava pegar o nome de uma identidade maior, pastor Leonardo, para poder desalojar o demônio daquela vida. Como é que Jesus fazia? O demônio manifestava, Jesus, sai. Aí eles falam assim, mas você expulsa demônio, por que Jesus só mandava sair? Porque ele não precisa pegar o nome da identidade, ele é a maior identidade. Ele só dizia, sai. E eles se espantavam, mas que isso? Mas como é que você expulsa demônio em nome de quem? Porque ele era o próprio nome, aleluia. Como diz Paulo em Filipenses, ele deu um nome que está acima de todo nome. Que através desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que é Jesus o Nazareno. Ele está dizendo, é só ele. Meu irmão, não existe mais de um, só existe um. Nós estamos vivendo em um tempo onde o termo politicamente correto é muito forte nas nossas faculdades, trabalho, dia a dia, aonde soa um ar quase que de falsa humildade. Eu chamo de falsa humildade. Quando um professor fala na faculdade, não, todos os caminhos levam a Deus. Isso é falsa humildade. Humildade, isso é falácia. Não, o budista ele vai para a eternidade. Não, fulano foi bom. Não, ele foi gente boa. Tomava cervejinha social, fumava de vez em quando, dava o dízimo. Ele não ia para a igreja não, mas ele é gente boa. Meu irmão, se não confessou a Jesus, não herdou a vida eterna. Porque só há um caminho, só há um Deus, e só há um batismo, só há um sangue, e só há uma cruz. Lucas está dizendo, colocando para nós, é o Nazareno que estava passando. Não era qualquer um, era o Nazareno. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quem você encontrou no caminho não foi Buda, não foi Alá, não foi Testemunho de Jeová, não foi os islâmicos, não foram os ateus. Quem te achou no meio do caminho foi o Nazareno. Ele que te viu no meio do caminho. Então ele está dizendo assim, é o Nazareno. Não é o Jesus do Tiana. Não é o Messias Herodes. Porque na ideia deles, os herodianos criam que Herodes era o Messias. Os herodianos eram chamados de raposa. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 8, as raposas têm covis. Eles acreditavam que Herodes era o Messias. João Batista teve dúvida. Porque a ideia de João Batista, ele tinha uma ideia meio essênia, que os essênios viviam no deserto e achavam que viver no deserto era melhor, não se contaminar com os pecadores. Os essênios eram chamados de filhos da luz, e Jesus vai combater eles. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, que são os essênios. João Batista teve dúvida, porque Jesus disse assim, eu não vim para a terra para me isolar, eu vim para comer com o pecador, eu vim para andar no meio deles. E quando João Batista é preso, João Batista fica com dúvida, mas ele é o Messias mesmo? Mas será que ele é o Messias? Aí manda lá Jesus, manda um recadinho para ele lá. Cego vê, coxo anda, e aos pobres é pregado o evangelho. Meu irmão, não pode ter dúvida no seu coração. Você tem que ver Jesus passar e compreender que só tem esse caminho. Mas pastor, está difícil. Quando foi fácil? Eu falando para um amigo que está passando um problema terrível, e ele falou, Ronald, eu vou abandonar tudo. Eu falei, beleza, você vai para onde? Se só ele tem a palavra de vida eterna, você vai para onde? Meu irmão, não há outro caminho. Só ele é o poder, só ele é justiça, só ele é um milagre, só ele é a glória, só ele é o caminho, só através do sangue dele, só através do nome dele, só através da sua cruz, só através do seu poder, só através das suas mãos. Não há outro caminho, não há outro Deus.
Pastor Nilson do Amaral Fanini, para mim um dos maiores pregadores que esse estado já teve. Presidente da Aliança Batista Mundial. Pastor da primeira igreja batista Niterói, São Gonçalo, o pastor Mauro Israel, saudoso pastor Mauro. Pastor Fanini tinha uma mensagem muito antiga que foi pregada durante muitos anos por alguns pastores pentecostais, mas é do pastor Fanini essa mensagem. Pastor Fanini pregava o seguinte: Deus conhece todas as coisas, mas existem 5 coisas que Deus não conhece. Eu tenho essa mensagem em VHS, eu não empresto para ninguém. Já estou logo falando, não adianta pedir emprestado. E Fanini, então, na sua mensagem, ele diz: Deus sabe de tudo, Ele conhece tudo, mas tem 5 coisas que Deus não conhece. Primeira coisa que Deus não conhece: Ele não conhece pecado que Ele não possa perdoar, porque Ele perdoa todos os pecados. Ele não conhece doença que Ele não possa curar, porque Ele cura todas as doenças. Ele não conhece impossível, porque todas as coisas são possíveis diante dos seus olhos. Ele não conhece outro poder além dele, porque só Ele é poder, só Ele é glória e só Ele é justiça. E a última coisa que para mim é a melhor: Ele não conhece outro Deus além dele, porque só Ele é Deus nos céus e na terra e em todo o universo. É Jesus o Nazareno, não há outro Deus. Os testemunhos de Jeová o rebaixaram, colocaram ele como secretário do Espírito Santo. Os islâmicos dizem que Maomé é maior do que ele. Buda diz que Jesus foi um grande espírito, um grande éon que veio à terra. Allan Kardec diz que ele era um éon de quinta grandeza. Mas eu não reconheço Jesus como secretário. Eu não reconheço Jesus como éon. Eu não reconheço Jesus como rebaixão. Eu conheço Jesus como Deus vivo que se manifestou, mudou a minha vida, mudou a sua vida e mudou a nossa história. E é capaz de operar um milagre ainda. Por isso que Lucas diz que ele é o Nazareno. Qual é o grande problema da nossa sociedade? A dificuldade de glorificar a Deus. Dizer que Jesus é. Os homens ficam muito animados, pastor Leonardo, com Deus. Falam sobre Deus e conversam sobre Deus. Mas quando falam sobre Cristo, a coisa encrespa. Porque admitir Jesus, rapaz, é dizer o seguinte: peraí, se eu admitir, eu tenho que negar tudo aquilo que eu estou até pouco tempo dizendo que é verdade. Então eu prefiro ficar negando ele. Porque para o homem é muito difícil. O homem que não crê em Cristo. As pessoas perguntam: mas não, a gente não sabe o que acontecerá depois da morte. Eu sei. Porque uma pessoa voltou de lá. Ele se chama Jesus Cristo, ele ressuscitou ao 3º dia. Quer saber do mundo dos mortos? Lê sobre Jesus. Ele é o Nazareno, aleluia. Olha na sua Bíblia. Então clamou Jesus: filho de Davi, tem compaixão de mim. Repara que o cego, ele dá o endereço certo. Eu vou chamar sobre Jesus, o filho de Davi, sobre descendente, daquele que viria do trono de Davi. O cego aqui é mais esperto que muita gente. O cego está dizendo: eu nunca vi ele, mas eu já ouvi falar sobre ele. Interessante que não houve aqui um tempo, pastor Leonardo, de fazer um culto de doutrina com ele. A gente não conseguiram ensinar o cego a respeito da Bíblia, das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Mas o cego conhecia a promessa. Por que o cego conhece a promessa? Porque no versículo de cima ele diz assim: o Nazareno. Havia uma ideia que Jesus seria, Galiléia dos gentios seriam bem-aventuradas. Isaías capítulo 9 vai dizer: bem-aventuradas és tu, Galiléia dos gentios, sobre todas as nações. Então ele compreendia a promessa que o Messias viria. Então ele já dá o endereço certo. Peraí, eu vou chamar Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, se tiver outro Jesus aqui, para ele não se confundir. Meu irmão, quando você fala com Deus e você o chama pelo seu nome, nós somos filhos. Por exemplo, quem tem filhos aqui, levanta a mão aqui. Quando o seu filho cai, se machuca, ele pode gritar a palavra pai no meio de um monte de criança, mas o pai sabe até a tonalidade da voz do filho. Ele fala: ó, isso é o meu filho que está falando. Meu filho que gritou. Deus é assim. Quando o filho dele o identifica como pai, ele se levanta do seu trono.
O cego aqui clamou, ele está dizendo, eu não estou clamando a qualquer um. Eu não estou clamando a qualquer divindade. Eu estou reconhecendo Jesus como o Messias prometido a Israel. Então eu vou clamar a Ele. Meu irmão, não existe clamor a um Deus vivo que permaneça em silêncio. Com certeza você vai clamar e a voz de Deus vai ser ouvida sobre a sua vida. Deus não fica em silêncio com o clamor de um filho. Se por acaso o seu filho te pedir pão, ele vai dar pedra? Ele é pai, irmãos. Aí eu gosto muito da palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, que pregou na Presbiteriana de São Paulo, no Ipiranga, no bairro lá de São Paulo, uma segunda-feira. E ele falou algo interessante lá, que mexeu muito com o meu coração. E eu falei para o reverendo, eu vou levar isso para o Rio de Janeiro e vou contar lá na igreja lá. Aí ele, não, pode ir lá, mas fala quem disse. E o reverendo contou algo interessante. Ele disse o seguinte: quando você levantar de manhã, a primeira coisa que você deve fazer, não ore e nem leia a Bíblia, leia jornal. Mas não comece lendo o jornal pela parte de política, e você vai descobrir que continua a mesma coisa, não resolveram nada. Não leia política internacional, porque você vai descobrir que lá fora está pior do que aqui dentro. Não leia sobre o seu time, que talvez ele perdeu ontem e você ficou chateado e você vai começar o seu dia depressivo. O melhor lugar para você começar lendo o jornal é na página de obituário. Isso, onde diz quem morreu. E você vai descobrir algo interessante quando você começar a ler ali. Você vai ver que o seu nome não está lá. Significa que ainda há tempo de milagre de Deus para a sua vida. Em outras palavras, eu e você estamos em setembro. O seu seguro talvez já acabou há alguns meses. O seu FGTS do saque aí já veio, já foi. E você disse, quando acabar, o que vai acontecer? Você continua comendo, você continua bebendo, você continua andando, você continua se vestindo. Sabe o que é isso? O Pai tem te sustentado todos os dias, todos os dias, todos os dias e todos os dias. O Pai sabe, o cego sabia. Eu vou clamar a esse Jesus, o filho de Davi. Eu quero que ele tenha compaixão, em outras palavras, misericórdia. Misericórdia não é pena, irmãos. Pena é uma coisa, misericórdia é outra. Sabe o que é pena? Pena é quando você passa no centro de Niterói e vê os moradores de rua, e você bota a mão no seu coração, pastor Hélio, fala assim, nós botamos, pastor, e fala, poxa, que pena. Misericórdia, eu pego ele e levo ele para minha casa. Isso é misericórdia. Pena, eu coloco a mão no meu coração e sinto. Misericórdia, eu abraço e levo. O que o cego estava dizendo era o seguinte: eu não quero que ele venha aqui e bote a mão. Eu quero que ele me leve junto com ele. Eu quero que ele tenha misericórdia do meu estado. Oh, aleluia, Jesus, que presença, Pai. Eu quero que ele tenha misericórdia da minha vida. Eu não quero mais ficar à beira do caminho pedindo esmola. Em outras palavras, eu quero mudança de vida. Calai, Keminarábias. Oh, aleluia! Meu irmão, a gente tem que parar de pedir pena a Deus. E temos que clamar por misericórdia. Senhor, nos leva para junto da sua sala, do seu trono. Nos carrega no seu colo. Segura na minha mão e me faça levantar, ó Pai. O que o cego pede é misericórdia, mudança de vida, mudança de estado. Ele quer sair de um lugar e para o outro. Meu irmão, tem cristão pedindo, pastor Leonardo, por pena. Ah, pastor, o senhor tem que ter dó de mim. Pastor, o senhor não foi lá em casa orar. Termina o culto, o pastor faz a oração geral e faz a fila no pastor. Não, o pastor tem que botar a mão. Isso é pena. Meu irmão, não sinta pena de si mesmo. Saiba que Deus tem misericórdia sobre a sua vida. Você quer ver um exemplo da misericórdia? Você está aqui dentro. Eu estou aqui dentro. Nós só estamos aqui porque a mão dele tem nos guardado dos assaltos, das balas perdidas, dos acidentes dos automóveis, das coisas que têm acontecido. Aqui eu já falo algo que Deus mandou falar agora. Se Deus te livrou da crise do passado, Ele também vai te livrar dessa crise agora. Isso é misericórdia, irmãos. Ele está dizendo, Senhor, eu quero misericórdia. Eu não quero ficar sentado à beira do caminho simplesmente. Eu quero levantar daqui. Eu não quero simplesmente o ver o passar e pedir simplesmente um toque. Eu quero uma mudança. Tem uma tradução de uma Bíblia, Eugene Peterson, Bíblia A Mensagem.
Quando Eudine foi traduzir a mulher do fluxo de sangue, ele traduziu a palavra diferente. Não é nem a tradução, é uma paráfrase. Eudine vai fazer uma paráfrase da mulher do fluxo de sangue e ficou maravilhosa a paráfrase. Jesus vira para a multidão e diz o seguinte: alguém me tocou. Aí Pedro fala: todos te esbarram. Jesus vira: não foi um esbarrão, foi um toque. A minha cabeça em casa já deu um giro no mesmo eixo. Aí eu falei: Senhor, isso é sensacional. Porque muita gente vem aqui dentro só para esbarrar com Jesus, porque Jesus mora aqui dentro. Você vai se esbarrar com Jesus domingo à noite, terça-feira, quinta-feira, culto de oração. Esbarrar é involuntário. Você anda no meio do shopping comprando presente, você vai esbarrar com as pessoas, mas não foi voluntário. Tem gente que se esbarra com Jesus. Esbarrão não muda, toque transforma. A mulher tocou de maneira intencional. Eu não vim me esbarrar com Cristo, eu vim para tocar nele e mudar minha vida. O cego está dizendo: eu não estou simplesmente pedindo pena, eu não quero atenção, eu quero mudança. Eu não quero que ele pare e olhe para mim e diz assim: pô, bacana você, gente boa, tranquilo, vou embora. Eu quero que ele venha aqui, me resgate dessa lama e me faça um novo homem. Eu quero que ele me levante. Por isso o clamor, irmãos. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Nessa noite, nesse congresso de avivamento espiritual, clamar a Deus é saber que você vai clamar e ele vai mudar. A pergunta é: você está preparado para a mudança? Aí não tem glória a Deus, né? Você está preparado para a mudança? Porque quando você clama a Deus, ele muda. Porque ele não fica estático. Ele se move e se locomove. Aleluia. Ele estende os seus braços. Por que às vezes os clamores não são respondidos? Porque a gente pede clamor com pena. Mas quando nós clamamos igual esse cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus me levanta desse estado de vida e me coloca numa vida melhor. Aleluia. No verso seguinte, no verso 39, diz que as pessoas iam à sua frente repreendendo para que o calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguma coisa no clamor daquele homem. Aqui eu quero fazer você pensar junto comigo sobre esse texto. Nós estamos falando de uma multidão que faz barulho. No verso 36, diz que havia muito barulho. Mas pastor Leonardo, Edgar, o clamor desse homem abafou o barulho da multidão. Abafou o barulho da multidão. Às vezes o barulho do mundo tenta abafar o nosso clamor. Você não vai conseguir. Isso é difícil. Deixa para lá. Deixa como está. Está muito acima do seu nome. Pastor, você vai abrir lá naquele galpão? Isso é doido. O senhor vai ficar sozinho. O senhor fazendo culto na varanda, como o senhor falou? Vai cultuar para a parede? Isso é o barulho da multidão. Sai da igreja. Não tem mais jeito. Pastor Hélio, você vai gravar CD? Você é doido, é caro, tem um monte de gente cantando. Ronald, você vai vender sua empresa para se dedicar ao seu ministério? Você tem 5 lojas, Ronald, você é doido. Isso é o barulho da multidão. O barulho da multidão que abafar o nosso clamor. Mas o nosso clamor vai abafar o barulho da multidão. Eles que têm que ouvir o nosso clamor. Eles que têm que escutar por quem nós estamos clamando. Eles não podem abafar a nossa voz, mas a nossa voz tem que abafar o que eles estão dizendo. Nós temos que mostrar para a multidão o seguinte: vocês podem falar o que for, mas eu ainda clamarei ao filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entre eles e o Jesus Cristo havia uma multidão. Aleluia, que presença, pastor, que presença. Oh, aleluia. Entre eles e o cego havia uma multidão. Entre nós e Deus há muitas multidões. Desafios, barreiras, complicações, laudos médicos, dinheiro, aluguel atrasado. São os barulhos das multidões, irmãos. Dificuldade no lar. Eu falo para os amigos quando ministro, principalmente para obreiros. Faço muito evento só para obreiros.
E digo que a igreja é o céu na vida do obreiro. Porque às vezes o obreiro sai da igreja e ele vai enfrentar a selva da família. E muitos obreiros enfrentam esse desafio. Muitos homens enfrentam esse desafio, pastor Hélio. Lá fora existe uma multidão sangue sedenta, clamando por sangue do Cordeiro. E esse cego, coitado, ele só tem ao seu lado a sua audição e a sua voz. Ele sabe que Jesus passou porque ele ouve a multidão passar. Então ele clama em direção à multidão, ele não clama para o lugar errado. Mas a multidão, ao invés de chamar Jesus e falar, olha, tem um homem deficiente à beira do caminho te clamando, ao contrário, a multidão manda ele calar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a vida não é fácil. A vida não ajuda ninguém a chegar a Deus. A vida não quer que você se conecte com Deus. A vida quer impedir que você chegue perto de Deus. Algumas pessoas vão fazer de tudo para dificultar você a Deus. Ah, para que você vai à igreja? Eu frequentei lá 20 anos e não mudou nada. Porque ele só vivia sentado pedindo esmola. Você não pede esmola, você quer misericórdia, você quer andar com Jesus. Aí ele quer comparar a vida dele com a sua. Ah, pastor Leonardo, eu já fui pastor, abri igreja e não aconteceu nada, fiquei 1 ano e fechou. Isso é multidão. Porque a maneira dele cultuar com Jesus era completamente diferente. Ele queria usar Jesus como ventríloco, como moeda de troca para obter. Você é diferente, você fez o altar e disse, Senhor, vem para cá porque esse lugar é seu e faz o que o Senhor quiser. Essa é a diferença. Então a multidão quer isso, a multidão não ajuda. A vida não ajuda, irmãos. A vida tenta nos afastar. A vida coloca empecilho. Meu irmão, eu quero dizer algo assim muito profundo, que eu tenho visto muitos jovens colocar no Facebook. Tem muita gente, desculpe o termo, bem simples, estou sendo bem simples. Risco de ser até simplista demais. A ideia da geração Nutella, que eles chamam. Ah, tudo se afasta. Tudo fica em depressão. Tudo quer se esconder. Ah, fulano não está me ajudando mesmo. A vida não vai ajudar. Lá fora, irmão, é multidão sangue sedenta. É todo mundo puxando o tapete, pastor Hélio. Cada um por si. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você está sentado à beira do caminho, pedindo, clamando, a multidão não quer te ajudar, ela quer te empurrar. Ela quer empurrar Jesus para longe, porque a multidão anda e Jesus está lá na frente. Jesus está lá na frente da multidão. A multidão quer empurrar Cristo para longe de nós. E às vezes acontece isso. As circunstâncias da vida nos empurram para longe de Cristo. E o barulho da multidão nos afasta do Cordeiro. Aí dá uma ideia que ele está longe. Existem momentos que a nossa fraqueza se torna a nossa qualidade. Para o cego, foi a qualidade dele. Nesse momento foi a qualidade. Porque se ele tivesse visto, pastor Hélio, o tamanho da multidão, de repente ele não clamaria. Às vezes ser cego em determinados momentos da vida, Edgar, facilita. Às vezes a gente olha a coisa muito grande e recua. Então às vezes a gente tem que falar, Senhor, eu fecho os meus olhos para que o Senhor me leve nas suas mãos. Às vezes vê demais e incomoda. Os números, conta bancária, o laudo quando vem assinado pelo médico, já dizendo já tudo que não pode. Você vai de repente pedir um emprego, está a fila dobrando o quarteirão assim, ó. Aí você fica, Senhor, tem misericórdia. Você já fica agoniado. Eu viajo bastante, de vez em quando os aviões dão uma sacudida, sabe? Dá uma sacudida com força, com forte mesmo, forte. Esses dias essas máscaras caíram tudo, pum, tudo assim. Aí tinha um rapazinho do meu lado com um terço desse tamanho, eu acho que o cara fez umas 20 orações ali, ó, no terço. As máscaras caíram tudo lá na hora, lá eu muito tranquilo, com a Bíblia no colo, tranquilo. Então às vezes a gente tem que ficar cego, para não ver as coisas balançar, mas somente ouvir que Jesus está passando. E o cego clamava. E a multidão, não adianta, cala a boca, para com isso. Eu quero que você pare. Às vezes vai acontecer isso, irmãos. As pessoas vão mandar nos parar. Olha o que diz o texto. Passar a hora anda muito rápido, Jesus. Verso 40. Então Jesus parou e mandou que ele fosse trazido. Quando ele chegou, perguntou-lhe, que queres que te faça? Ele respondeu, Senhor, eu quero que eu veja.
Rapaz, esse texto é muito bonito. Lucas Jesus traz ele. Ah, mas pastor, Jesus que tinha que ir lá, porque o homem é cego. Filho. Jesus nunca vai. Ele já veio. Agora é você que tem que ir a ele. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que tem que vir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus não vai sair do seu lugar para ele vir. Ele já veio. Ele agora abriu o caminho através desse vivo novo caminho para que você venha. Aleluia. O véu foi rasgado. Traz ele. Quero que ele venha aqui. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Muita gente fica assim: poxa, mas Jesus não sabia que ele era cego? Por que Jesus faz uma pergunta assim? Aprenda. Jesus nunca joga a conversa fora. Nunca. Porque a palavra dele tem muito poder. Ele falou para a figueira secar e a secou na hora. Falou para Lázaro sair, Lázaro saiu. Ele não pode jogar a palavra dele fora. Tudo que ele falava acontecia, rápido. Joga a rede, lance ao fundo. A palavra dele tem muito poder. Por que da pergunta? Se ele clamou por misericórdia, Jesus estava oferecendo a misericórdia para ele. Você está preparado para largar a vida de esmola e voltar a trabalhar? Você está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Agora você vai ter que trabalhar, rapaz. Você vai ter que suar novamente para ganhar o teu pão. Ele não vai vir de mão beijada. Você está preparado para ser inserido novamente à sociedade? É isso que está por detrás das Escrituras. Porque às vezes as pessoas se apoiam nas suas fraquezas para viverem de esmolas. E Jesus está dizendo: você está preparado para ser inserido nesse novo mover da sua vida? Você tem certeza que quer voltar a ver? Jesus pergunta para você: você tem certeza que quer que eu atenda ao seu clamor? Você tem certeza, meu irmão? Você tem certeza? Aleluia. Estou te perguntando, você tem certeza? Você tem certeza que quer que a coisa seja transformada? Porque abandonar a fraqueza é muito difícil. A gente se apoia muito nas nossas fraquezas. Ah, eu sou órfão. Meu pai não deixou herança. Minha mãe foi presa. Perdi meu emprego. Vendi meu carro. Sou filho de mãe solteira. Ah, eu tenho um problema hereditário. Tenho pressão alta. São as nossas fraquezas. As nossas muletas. Não, eu estou acima do peso. Estou magro demais. Não tenho roupa. Não sou bonito. Meu cabelo está estranho. Não tenho carro. Minha bicicleta é ruim. Aquilo lá é perigoso. Ah, essa família é problemática. Aqui chove demais. Tem muita poeira. O ônibus não passa. São as nossas fraquezas. São os nossos empecilhos. E Jesus está te perguntando: você quer que eu mude? Você está preparado para sair da sua zona de conforto, de desculpa, e entrar numa zona onde não haverá mais desculpa? Aonde toda desculpa você vai ter que dar: Senhor, eu errei. Eu estava errado. Porque nós colocamos a nossa desculpa sempre nas coisas. Mas quando Jesus te chama para misericórdia, Ele está dizendo: a partir de agora acabaram suas desculpas. Porque a partir de agora você faz parte do meu reino. Você tem uma nova vida. Eu estou te inserindo numa nova realidade. Homem, você está preparado para sair assim e voltar assim? Ele sai assim e vai ter que capinar. Vai ter que trabalhar. Ele não pode mais pedir esmola. Ele volta a ser bom. Por isso que Jesus sempre pergunta: o que queres que eu te faça? Você tem certeza que você quer a misericórdia para mudar a sua história? Por isso que aquela mulher, fluxo ainda voltando nela um pouco: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Ela sabia o que queria, ela sabia de onde viria, e ela sabia de quem viria. Ela tinha certeza de tudo. Quantas pessoas doentes talvez teria naquela multidão, se esbarrava com Jesus e não acontecia nada? Porque tem gente que toca dele simplesmente por tocar. Ele é mais um. Quantas vezes Jesus passou na beira do caminho e viu cegos simplesmente pedindo esmola? Aquele cego, ele está dizendo: eu não quero esmola, eu quero mudança. Esse congresso de repente pode ser só mais um na sua vida.
Esse dia pode ser só mais um. Esse sábado pode ser só mais um nesse ano. Mas quem sabe você hoje entrou aqui pedindo esmola e hoje você saia carregado pelo Espírito Santo nessa noite. Para que a misericórdia dele nos acompanhe. E Jesus disse: que vê, a tua fé te salvou. Imediatamente viu, seguia Jesus glorificando e a Deus. Quando todo o povo viu isso, dava louvores a Deus. A cura daquele homem motivou uma adoração maior a Jesus e um clamor maior a Jesus, dele e da multidão. Para que serve o avivamento? Josué 4, capítulo 4, verso 20. Josué vai erigir uma coluna de pedras, a partir do verso 18, Josué 4, 18. E vai construir uma coluna, e ele vai dizer o seguinte: essa coluna é para que os seus filhos, no futuro, quando olharem para ela, vocês contem como nós atravessamos o Jordão a pé seco e entramos na terra de Canaã. Para que serve o avivamento? Dr. Martin Lloyd Jones, um autor, pregador galês do século passado, o maior pregador do século passado, para o Lloyd Jones, e o maior evangelista é o Billy Graham. O maior pregador do século passado, Lloyd Jones, diz o seguinte: o homem não pode viver só de milagres, mas Deus envia milagres para que o homem possa viver. Aleluia! O milagre é para isso. O milagre é como uma coluna de pedra na nossa vida. O milagre é como uma placa de bronze cravada na nossa vida. O milagre é como uma placa cravada na nossa casa. O milagre é como um objeto, é como uma estátua, é como uma tocha acesa. O milagre é para todas as vezes, quando você pensar e fraquejar, você olha para ele e você diz: se Deus fez, ele continua fazendo a mesma coisa. O milagre é para dar voz, é para dar ânimo. O avivamento é para isso. O avivamento é para nos colocar de pé e a gente olhar para ele, porque ele fez, mas ele continua fazendo. Por isso que a multidão dava louvores a Deus. Jesus chama o homem de fora e coloca dentro da multidão. A multidão que mandava ele calar, aleluia, agora glorifica a Deus por aquilo que Deus fez ele diante da multidão. Eu quero te dizer uma coisa para nós já encerrarmos aqui. Encerrando. A multidão que mandou você calar a boca vai ser a multidão que vai glorificar a Deus por aquilo que ele tem feito sobre a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Chamar o nosso amigo que tem a voz de lã, pastor Hélio. Tem que aproveitar, né? A minha é de taquara, vara, rachada. Aproveitar o vaso. Toca ele para mim, pastor. Tem glória a Deus aí, irmãos? Quantos entenderam a palavra? Tem uma frase do Spurgeon que eu cito bastante. Spurgeon dizia: pregue, se der em palavras, se não der, ande. E logo no seu andar vai ver que você é diferente de todos que moram ali. Isso é milagre. Milagre não tem como explicar. Milagre só vivendo. Milagre é uma coluna na nossa vida, irmãos. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, só o avivamento de Deus sobre as nossas vidas, minha irmã. Só Deus manifestando o avivamento dele sobre nós. Que você nessa noite, quando for embora, que você não venha sair daqui como um cego, pedindo esmola, mas que você venha sair daqui carregado pela misericórdia de Deus. Salmista Davi, Salmo 23, segunda metade do Salmo, chamado Cântico do Hospedeiro. No Cântico do Hospedeiro, Davi pede hospedaria a Deus e pede ele para preparar uma mesa. Aí no finalzinho do texto, os inimigos de Davi do lado de fora, pastor Leonardo, os nossos inimigos, o meu, o seu, o meu, Edgar lá fora. Ele tinha entrado dentro da hospedaria e pedido: Senhor, eu quero um lugar aí para eu comer e para descansar. E ele agora tem que voltar para o palácio dele, ele tem que ir embora. Aí o salmista diz uma coisa: é como se Deus estivesse falando para Davi, dizendo o seguinte: Davi, você vai embora daqui, você veio sozinho, mas você vai acompanhado. Eu vou colocar 2 seguranças na sua vida para te guardar. Quais são eles?
certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto aqui viver. É bondade na frente e misericórdia atrás. Porque a bondade de Deus abre o caminho, mas a misericórdia nos segura para não nos cairmos no meio do caminho. Aleluia! Ela nos sustenta. Você vai voltar para sua casa, o laudo médico vai estar lá, a conta para pagar segunda-feira vai estar lá, o problema para resolver vai estar lá. O Satanás não vai estar lá, porque o anjo já foi na frente, já botou ele para correr em nome de Jesus. E eu quero ser um profeta aqui nessa noite, que antes de chegar dezembro você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque a bondade e a misericórdia vai te seguir. Você vem pedir esmola, mas vai sair com a misericórdia de Deus nessa noite. Aleluia, feche seus olhos em nome de Jesus, enquanto o pastor louva. Levante suas mãos em nome de Jesus, toda a igreja. E adora o Senhor nessa noite. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou. Canta com fé, irmão, com a alma. E te clamar até o Senhor me ouvir. Até Ele. E me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar. Só você, só você. Em ti. Louva junto com o pastor Hélio. Se tuas vestes eu isso. Tocar, sararei. Vem da alma, lá da sua alma. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, o que vai acontecer? Sararei, desprezível vou ficar e te clamar, Senhor, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor me chamar, até o Senhor chamar e me sarar. Mas quem é Ele, pastor Hélio? Quem é? Quem é Ele? Não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior. Oh, aleluia! E me chama mais de vencedor. A tua graça já me alcançou. Ele alcançou. Deus, o meu altar levantarei a ti, Senhor. E a igreja? Deixa-me tocar em ti, Senhor. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar, e te clamar, aleluia, Senhor, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Eu não conheço Deus igual a ti. Você conhece? Não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior. Caia as algemas, caia as algemas, que me chama mais de vencedor. A tua graça já me alcançou. O meu altar levantarei a ti. Bem alto, vai. Deixa-me tocar em ti, Senhor. Se tuas vestes
Deus eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar, Senhor, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Nesse mesmo espírito, você que entrou aqui nessa noite que não tem Cristo, você que estava vivendo uma vida à beira do caminho pedindo uma esmola, eu quero convidar você a se levantar do seu lugar e vir aqui nessa noite a se encontrar com Jesus. Você vai entrar cego e vai sair vendo, vai entrar caído e vai sair andando. Jesus mandou chamar o cego e disse: o que queres que eu te faça? Hoje Jesus te faz convite. E aí, o que queres que eu te faça? Convido você a entregar sua vida a Jesus, a ser completamente restaurado, da altura da sua cabeça até a planta do seu pé. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Alguém entre nós que deseja se entregar para Jesus nessa noite, levante sua mão. Aqui é uma primeira pessoa, aqui é um irmão. A igreja, faça festa. Calaba, está chorando, irmãos. Ele vai sair vendo aqui nessa noite. Calabacaiu sebi narás. Interessante, pastor Leonardo, que quando alguém é curado, não há festa no céu. Quando alguém ele é ressuscitado, não há festa no céu. Mas quando um filho vem ao pai, há festa no céu. Onde está a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Saia da vida de esmola. Você não nasceu para pedir esmola. Você nasceu para viver da misericórdia do Pai, a comer na mesa, a comer do bom e do melhor, a ter uma vida completamente sarada por Ele. Como disse o pastor Hélio, que ele não conhece outro Deus além desse. Não há outro Deus que liberta, que sara, que cura, que transforma. Onde está a segunda pessoa para Jesus Cristo? Alguém entre nós que quer sair da beira do caminho e vir a Cristo, se encontrar no meio da multidão. Só que essa multidão aqui é diferente. Essa multidão aqui tem glória, essa multidão tem festa. No meio dessa multidão não há crítica. Aqui há regozijo, há lágrimas, há choro, há exaltação, a língua estranha, a glória a Deus, a aleluia, a adoração. Onde está a segunda pessoa para Jesus Cristo aqui nessa noite? Há alguém entre nós? Diga, não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta. Canta com ele, igreja, fala. Que me livra da prisão interior, que me chama mais de vencedor. A tua graça já me alcançou, Deus. O meu altar levantarei a ti. As vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar, Senhor, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Aleluia. Amém, igreja? Vocês podem estender uma das suas mãos para cá nesse momento? Glórias a Deus. Luciano está voltando para Jesus, não é isso? Glórias a Jesus. Luciano está voltando para Jesus. Nós vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que venha firmar os passos do Luciano na presença do Senhor. Repete assim comigo, Luciano. Meu Deus, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor que me dê a alegria da salvação e da vida eterna.
no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, Senhor, pela vida do Luciano e pela atitude que ele teve nesta noite, ó Pai, de retornar para os seus caminhos, confessando que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Ó Pai, ele entendeu a palavra desta noite e entendeu, ó Pai, que ele não tem que pedir esmolas, mas sim pedir a sua misericórdia sobre a vida dele, porque ele quer mudança de vida, mudança de atitude, ó Pai, e eu lhe peço no nome do nosso Senhor, que ele venha ser firmado na rocha e que venha trilhar os seus caminhos, ó Pai, glorificando, adorando e te exaltando. Assim eu apresento, ó Pai, a vida do Luciano ao Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do Luciano? Glórias a Jesus, amém? Nós já estamos encerrando, essa só foi um pouquinho do muito que Deus tem reservado.